Bom dia a todas e todos. Eu queria, inclusive, reforçar, e já peço licença para falar do púlpito, que este é o primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Essa perspectiva de conciliar o direito financeiro com a cidadania é absolutamente nuclear para o momento em que o país se coloca diante da necessidade de revisão das suas regras fiscais, para que, de fato, o orçamento tenha como horizonte nuclear, como finalidade essencial, o cumprimento da Constituição. Sempre que me dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu retruco, dizendo que não há orçamento legítimo fora da Constituição. E, nesta manhã, sinto-me profundamente honrada, na companhia da querida Sara, do Breno. Eu tenho até brincado, em vários momentos, dialogo com o Breno, já pelo trabalho belíssimo que ele tem feito, no sentido de obrigar a reflexão sobre o orçamento secreto, mas, em especial, também cumprimentando os professores Scaff e Onofre, a quem tive a honra de ser aluna há 25 anos atrás, que falar de educação é a melhor forma de defender a cidadania. Então, cumprimentando os colegas de mesa, agradecendo aos queridos professores, peço licença para falar de lá, num tema que me é tão caro. Voltar a Minas Gerais, falando de educação, falar da perspectiva de futuro. Veja, queridíssimo Onofre, que me dá a honra de projetar futuro. Pensar o orçamento público referido à construção de direitos fundamentais. Resgatar esse senso de que as regras fiscais que nos aprisionam, sobretudo, a perspectiva há pouco falada pelo próprio Marcílio, dessa superproteção à dívida. E superproteção à dívida, Marcílio, nada mais é do que a preservação da riqueza do passado. Da riqueza privada, sobretudo, mas uma riqueza do passado. Como que a gente vai fomentar o desenvolvimento econômico desse país, a emancipação das pessoas, sem capacidade de construir o futuro, porque a gente está interditando as regras fiscais, o debate do orçamento para o futuro. A gente não tem horizonte de futuro enquanto a gente só protege a riqueza do passado. Então, peço licença, até para ser pragmática na gestão do tempo, para falar de educação a partir de lá. Por gentileza, o próximo. Eu gostei muito, conselheiro Sebastião Elvésio, aqui, emérito conselheiro sempre, da perspectiva de fazer declaração de conflito de interesse na área da saúde, isso é forte. Eu tenho um conflito de interesse com a educação. Eu sou egressa da escola pública. Formei, desde o ensino fundamental até o doutorado em escola pública. E, mesmo durante a graduação, eu dependi de bolsa assistencial aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Morei na moradia universitária, me alimentei no bandejão, sei o que é precisar de escola pública para ser o que eu sou hoje. Então, eu tenho um profundo conflito de interesse quando falo da necessidade de uma prioridade, aqui nesse sentido pleno, de prioridade alocativa do Estado em prol da política pública de educação. Se a gente quer resgatar as regras fiscais para elas terem como meta, como horizonte nuclear, qualitativo, substantivo, a máxima eficácia da Constituição e dos direitos fundamentais, a gente vai ter que fazer uma reinterpretação estrutural da relação entre orçamento e Constituição. Esse é o ponto de partida da minha fala. Eu venho trazer o debate da educação, mas eu não posso deixar de pautar o risco que estamos a ter neste momento de fazer a 5ª alteração do teto em 18 meses, apenas para mais um buraco discreto, mais um furo, enquanto não há garantia no PELOA 2023 para o farmácia popular. Não há garantia no projeto de lei orçamentária para 2023 para corrigir o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda, defasada desde 2017, sem correção monetária. Isso para não falar na falta de perspectiva de cumprimento do Plano Nacional de Educação, já que os recursos alocados são insuficientes para a gente resguardar, por exemplo, a expansão da oferta de vagas em horário integral. Para cumprir a ideia do ensino infantil como direito subjetivo público em creches. O Supremo reafirmou a condição de direito subjetivo público exigível.
e a gente não consegue resguardar o horizonte do PNE de chegar daqui a 2 anos, o PNE chega a 10 anos de vigência em 2024, de que pelo menos 50% das crianças sejam atendidas em creches pela rede pública de ensino. Então, o desafio que eu estou trazendo é um desafio de, espera aí, tudo bem, temos que fazer de novo uma alteração do teto, mas por que não fazer já de forma estrutural? Este teto que se provou iníquo, este teto que já foi alterado 6 vezes, me permitam lembrar, não é possível falar de educação sem falar da insuficiência de custeio a partir da União. A União que não regulamenta o Sistema Nacional de Educação, a União que não regulamenta o custo aluno-qualidade, a União que se ausenta de um debate federativo robusto em relação às políticas públicas que preservam os direitos fundamentais. É responsabilidade solidária, tanto quanto na saúde quanto na educação, a oferta da educação básica. E a União se furtar a regulamentar dispositivos sensíveis do Plano Nacional de Educação nos traz essa dificuldade interpretativa muito bem explorada pelo Pedro, há pouco, na mesa anterior. A priorização do limite de despesa de pessoal em detrimento do gasto mínimo em educação MDE é mais uma perspectiva de como a gente esvazia a prioridade constitucional para com a educação. Se é para ter mais uma alteração ao teto, e eu vou lembrar, já são 6, nós já alteramos o teto na emenda 102, quem não se lembra, em 2019, para permitir a repartição federativa dos recursos daquele mega leilão do pré-sal, nós autorizamos uma exceção no teto. Emenda 102 de 2019. Depois, tivemos uma alteração também no teto, no próprio âmbito da emenda do Fundeb, até para ampliar a complementação federal, né, em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Educação. Vieram, nos últimos 2 anos, e nesses últimos 2 anos, em menos de 18 meses, né, não chega a completar 2 anos, as emendas 109, supostamente aquela emergencial, para cobrir o auxílio emergencial, mas que desvinculou os recursos, meu amigo Scaff, do Fundo Social do Pré-Sal, que iria 75% para a educação e 25% para a saúde. Sabe quanto já foi desvinculado do Fundo Social do Pré-Sal, que era o nosso futuro, Marcílio? A promessa de que o pré-sal teria um compromisso com a sociedade, que projetaria o nosso desenvolvimento socioeconômico, 57 bilhões, só no ano passado e neste ano. Já foram desvinculados do que era o Fundo Social do Pré-sal, prometido para nós em saúde e educação, 57 bilhões. E a Petrobras distribuindo 100 bilhões de dividendos apenas neste ano de 2022. Aí fica claro por que eu adoto um jargão, as pessoas riem, mas a gente precisa chegar no senso comum. Sempre, sempre no Twitter, em caráter pedagógico, eu começo ironizando essas prioridades alocativas. Eu sempre brinco, tudo é uma questão de prioridade alocativa. Para distribuir 100 bilhões de reais em dividendos da Petrobras, ok. Há um custo de pressão inflacionária que o Banco Central sobe uma taxa de juros, ok. Como que o governo tentou arrefecer a pressão inflacionária da distribuição de dividendos da Petrobras, da política de paridade de preços de importação ali adotada? Diminuindo o ICMS, que é repartido com os municípios e que é base de cálculo do PIS em saúde, educação e Fundeb. É por isso, pena que o Gilberto teve que sair para ir para o aeroporto, conselheira Gilberto Ceará e eu estamos, junto com Marcos Nóbrega, vários outros analistas, mas do sistema de controle externo estamos os 3, na comissão convocada pelo ministro Gilmar Mendes, para debater a repercussão dessa redução do ICMS para as contas dos entes subnacionais. E lembremos-nos, em 2022 também houve inibição da arrecadação de IPI, que é repartido com os estados e municípios. Se somar a repercussão da inibição da arrecadação do IPI com o ICMS, a gente não vai cumprir o PNE. Vocês percebem? A redução da carga tributária repartida compromete a nossa capacidade de fato, chegar em 2024 com o cumprimento substantivo do PNE. É uma escolha deliberada. E, do outro lado, vem obrigação de despesa como piso da enfermagem, que o governo federal sequer. Aqui é uma questão também que aponta para a lógica de escolha locativa. Desde 14 de julho, há uma PEC aprovada já em estágio definitivo, ainda não promulgada. É a PEC 122 de 2015. Sabe o que essa PEC propõe?
que toda vez que a União criar obrigação de despesa de caráter continuado ou criar uma inibição de arrecadação tributária repartida na federação, ela deve compensar. Reduziu receita repartida ou aumentou despesa, impondo um ônus severo aos estados e aos municípios, a União que compense. Responsabilidade fiscal não é apenas o cumprimento formal da LRF, é respeito também ao Pacto Federativo. A gente precisa afirmar isso com mais ênfase. Precisa reler o parágrafo 1º do artigo 1º da LRF para esse sentido. Essa introdução era necessária. Falar de educação sem falar do contexto das regras fiscais, falar de educação sem falar dessa responsabilidade solidária no federalismo fiscal brasileiro, é esvaziar o seu alcance prático. O direito à educação não é para ser entoado de forma romântica, longínqua. É para ser implementado agora. No PELOA da União, no PELOA dos estados, no PELOA dos municípios. Como é que vai cumprir a meta 6 de expandir a oferta de vagas em horário integral se os recursos estão caindo? Isso implica, Pedro, em mais despesa de pessoal. É impossível você ampliar e criar o contraturno sem você ter absorção de mão de obra. Da mesma forma em relação a creches. E concordo com você, é prefeito fazendo obra cosmética, pintando toda hora os mesmos prédios, pagando transporte de universitários, contratando servidores temporários e comissionados para ceder para outros órgãos. O que já vi de prefeitura contratando pessoal comissionado, contratando pessoal temporário para ceder para o Tribunal de Justiça, para ceder para a Polícia Civil, e deixa a criança fora da creche. Prefeitura pagando cursinho preparatório de Enem, pagando transporte universitário, e a LDB é clara de vedar isso. Eu dei essa volta toda para a gente resgatar a essência do debate. Como controlar o financiamento da educação para que se cumpra o planejamento setorial da área. Eu só quero que o dinheiro da educação cumpra o planejamento da educação. Não tem discricionariedade para gastar de qualquer jeito, tem que gastar conforme o planejamento educacional. E o planejamento educacional não esvazia a liberdade política de escolhas. Ele dá margens alocativas para você fazer política pública no nível local, no nível estadual, no nível nacional. Mas é preciso ser aderente ao planejamento, porque senão o gasto é estéril. É comprar kit de robótica para a escola que sequer oferece água tratada. Talvez a síntese da minha fala seja como resgatar a educação dessa escolha iníqua de oferecer kit de robótica para a escola que não tem água tratada. Esse é o ponto de partida. E quais são os desafios que eu trouxe para a nossa reflexão? Está em curso já o plano plurianual de 2022 a 2025 dos municípios. Do ponto de vista qualitativo, aqui estamos no âmbito do sistema de controle externo, mas dialogando com a academia, querida Sara, a gente precisa partir, até para corrigir os impasses do orçamento secreto, Breno, a gente precisa recolocar o planejamento à frente do orçamento. Para enfrentar esse assédio do curto prazo eleitoral, da distribuição patrimonialista balcanizada de dinheiro público, você tem que fazer um combinado. Eu tenho 2 crianças, a gente trata sempre essa reflexão que o combinado não é caro. O planejamento é sempre uma construção política. Não é substituir os políticos pelos técnicos. As leis de planejamento são leis. Elas revelam uma escolha política, obviamente fundada em critérios técnicos. Então, o planejamento é, concomitantemente, um instrumento de pactuação política e de racionalidade técnica que ordena prioridades alocativas. O planejamento é, concomitantemente, um instrumento de pactuação política e de racionalidade técnica que ordena prioridades alocativas, de forma legítima. Por isso, fora do planejamento, a execução orçamentária é arbitrária. Precisamos gerar no sistema de controle externo um compromisso de impor ônus adicional de motivação, dever de motivação, caso a execução orçamentária se desvie do planejado. Não é simplesmente proibir de gastar, é dizer, se gastar fora do planejado, justifique. Nada disso é fora do direito administrativo, meu amigo Onofre.
Nós já sabemos há muito tempo no direito administrativo que a motivação é um grande instrumento de controle da discricionariedade. Falta trazer essa mesma reflexão para o direito financeiro, para conter o abuso de poder. E abuso de poder, no sentido técnico do direito administrativo, é o manejo da competência para atender uma finalidade privada, como a gente acabou vendo ao longo desses últimos meses, às vésperas do processo eleitoral, uma derrama de dinheiro público, sem clareza dos propósitos. Gente, me permita, inclusive, fazer uma parêntese em torno disso. Como nos olhamos no espelho, como uma sociedade aderente ao direito, ao Estado Democrático de Direito, com 3 anos consecutivos de crédito extraordinário, sempre alegando calamidade atrás de calamidade. Em 2020, fazia sentido a calamidade, porque a pandemia nos pegou de surpresa. Agora, em 2021, em 2022, é falha de planejamento, emergência fabricada. Eu cheguei a escrever, e fui muito criticada, que deveríamos ter adotado um plano bienal de enfrentamento da pandemia. Plano bienal de enfrentamento da pandemia. O orçamento de guerra já devia ter revisto o teto e a gente ter feito um plano mais alargado de concepção de que, se você passou por uma guerra, depois da guerra, você também precisa ter uma capacidade de enfrentamento. O pós-guerra demanda tanta atuação do Estado, pressão de atuação do Estado, quanto a própria guerra. O pós-guerra é tão importante quanto a guerra. E não tivemos um orçamento do pós-guerra. Tivemos calamidade atrás de calamidade. Até o querido amigo Adilson, nosso colega do MP de Contas de Rondônia, uma vez brincou que assistiu na televisão com essa história de 3 calamidades consecutivas, que tem ministro que promete prosperidade no Brasil, o ministro da Economia promete calamidade subsequente a uma outra. Calamidade do período do orçamento de guerra, ali sim cabível, a Covid tinha acabado de chegar. 2021, estendemos de forma juridicamente falaciosa a calamidade da pandemia, e este ano, calamidade pela guerra na Ucrânia. Não é risível? Exatamente a palavra é risível. E a gente não cumpre o planejamento setorial da educação, a gente não leva a sério o PPA. Queria provocar, estou aqui na minha casa, eu vou falar minha casa porque é mineira, né? Quando o conselheiro Sebastião Elvésio brincava café com leite, se tem alguém que está exatamente na ponte do café com leite, sou eu. Nascida em Minas, formada aqui na UFMG e há 10 anos em São Paulo. Me sinto muito à vontade neste congresso. Por isso me sinto em casa, se me permite. Caro colega, caro amigo, conselheiro Terrão. A questão por trás disso é: precisamos voltar a falar de por que não se leva a sério o PPA e da OILOA, porque eles são contratados como se fosse um pacote Office da Microsoft. PPA e da OILOA é contratado junto a consultorias de contabilidade, que também prestam serviços de informática e de assessoria jurídica, e que pasteurizam assessoria aos municípios, vendendo um modelo pasteurizado de PPA e da OILOA como se fosse Word, Excel e PowerPoint. Estou mentindo, Onofre? Como o PPA, que traz consigo, na sua essência, a ideia de programas de duração continuada, não revela para a gente a essência dos serviços públicos. Quando eu falo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, eu sei que ele é um programa que quer governo entre, quer governo saia, vai ser mantido, o nome pode mudar, mas a ideia de oferecer merenda é permanente. A gente precisa resgatar os programas de duração continuada no núcleo da razão de ser do direito financeiro. E o PPA municipal precisa ser estudado e aprimorado exatamente nessa dinâmica da sua essência. Programas de duração continuada. Precisamos fortalecer os programas de duração continuada dos municípios. E criar conexão dos programas de duração continuada com as despesas eleitas como não suscetíveis de contingenciamento da LDO. Somente assim a gente aprimora o ciclo da política pública. Resgatando isso do ponto de vista da educação, a gente precisa enfrentar, por exemplo, a emenda 119, que permitiu o déficit de aplicação em MDE em 2020 e 2021, e que tem que compensar até o ano que vem. Como nós, tribunais de contas, estamos fiscalizando a medida compensatória da emenda 119? Estamos fiscalizando? Estamos cobrando a devida correção monetária? Porque, se não houver correção monetária, a perda da inflação de 2020 a 2023 pode chegar a 40%. O dinheiro que não se aplicou em 2020, porque a inflação deu uma empinada nos últimos anos, vai chegar até 40%.
Eu já fiz a estimativa, inclusive avaliando alguns cenários de projeção, da forma como se coloca na LDO a estimativa para os próximos 2 anos. Então, a gente precisa trabalhar com uma medida compensatória para, pelo menos, manter o poder de compra para a comunidade escolar. O 8º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, sendo que a União não regulamenta seus itens nucleares de pactuação federativa. Se não houver o Sistema Nacional de Educação, a gente não estabelece para a educação a mesma dinâmica do SUS. Repito, precisamos afirmar a responsabilidade solidária pela educação básica. Ninguém duvida que uma demanda em juízo na área da saúde pode ser demandada contra qualquer dos 3 níveis da federação. Ainda que haja responsabilidades, ensino infantil e fundamental para os municípios, ensino fundamental e médio para os estados, ensino superior e complementação da União, a gente não pode esvaziar que a educação básica está lá como uma competência, como uma obrigação dos 3 níveis da federação no artigo 208. A gente divide responsabilidades, mas não de modo a exonerar os outros entes. Sobretudo do ponto de vista de capacidade de rateio. Por isso, o Fundeb é um fundo de equalização. O Fundeb é um fundo de equalização. E sabe qual era uma das propostas que o governo federal chegou a aventar para sair em 2023 dessa dificuldade fiscal, o rombo deixado do processo eleitoral? Postergar a expansão da complementação federal, que iria até 2026, né? Que iria até 2026, postergar, adiando a expansão da complementação da União, que hoje está em 15% e que iria a 23% até 2026. Ora, adiar de novo. Eu sempre brinco, Scaf, que adiar é uma forma de ajustar. Adiar é uma forma de ajustar, de negar prioridade. Eu também trago o desafio que a querida Débora Duprá, colega do Ministério Público Federal, sintetizou numa frase brilhante, ainda que triste. Era um evento que celebrava a aposentadoria dela do MPF, ela foi Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, estávamos numa live com a Mônica Debole, e a Débora Duprá, muito enfática, disse: em 2020 estamos mais perto de 1.500 do que de 1988. Tamanho o retrocesso de um país que não projeta o futuro e apenas remunera a riqueza passada. Próximo, por favor. Eu já falei várias vezes aqui no TCE de Minas, mas eu quero apenas resgatar em sentido prático, aplicado, que a gente precisa controlar o piso da educação e a aplicação dos recursos do Fundeb à luz do PNE. É preciso falar em gasto mínimo material. Gasto mínimo que não fique adstrito apenas às regras contábeis formais. Gasto mínimo como um dever de consonância com as metas e estratégias do PNE. Repito, o gestor que faz pintura predial, como Pedro há pouco denunciava, a cada ano, mas que não paga o piso do magistério, um gestor que paga transporte de universitários, mas deixa a criança fora da creche, concordam? Não pode ter o seu piso de 25% acatado em MDE. A gente precisa abrir o número formal, ainda que esteja formalmente lá, na linha do artigo 70 da LDB, não tem entrado nenhuma vedação do artigo 71 da LDB, a gente tem que refinar e dizer, espera aí, formalmente, contabilmente cumpriu o piso, mas entregou adimplido conjunto de metas e estratégias do PNE, no prazo em que o PNE suscitou, o descumprimento das metas e estratégias do PNE tem que impor um ônus adicional de motivação. Sobretudo em relação àquilo que foi fixado de forma aprazada, a termo. São obrigações de fazer. Obrigações de fazer que não podem ser simplesmente ignoradas. E aí o gestor vem e traz shows. Eu estou falando, inclusive, de outros gastos fora da educação. Gestor faz shows. Gestor contrata temporários para ceder para o Tribunal de Justiça, para ceder para a Polícia Civil. Isso aconteceu comigo quando eu fui procuradora-geral do município de Pedro Leopoldo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Estive 2 anos na condição de procuradora-geral de um município de 60 mil habitantes aqui no entorno de BH. A prefeitura era assediada para realizar despesas do Estado. E pergunta se a prefeitura efetivamente expandia a oferta de vagas em creche. Se tinha capacidade de implementar uma agenda mais robusta na educação. Naquela época ainda não tinha PNE nesses moldes como nós o conhecemos. Não tinha.
A gente precisa fazer essa reflexão de custo de oportunidade. A economia é muito clara. Para bancar servidores, para ceder para outros órgãos, para bancar, como eu dizia, transporte universitários, para bancar shows, para bancar a renúncia fiscal concedida por prazo indeterminado, que são escolhas discricionárias. O gestor pode deixar a criança fora da creche? O gestor pode não pagar o piso do magistério? O gestor pode solenemente ignorar as metas e estratégias do PNE? Eu tenho uma tese a respeito. Do ponto de vista de ordenação legítima de prioridades. Toda vez que a gente contrastar o descumprimento de uma obrigação de fazer com a realização de uma despesa discricionária, a despesa discricionária é presumidamente ilegítima. A despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de uma obrigação de fazer, sobretudo essas fixadas a termo, é presumidamente ilegítima. Você não tem liberdade de alocar os recursos públicos escassos, invertendo a ordem de prioridades constitucional e legalmente estabelecida. Fazer shows, conceder renúncias fiscais por prazo indeterminado, contratar temporários para ceder para outros órgãos, passar despesa com ensino superior e ensino médio, quando a sua atribuição é ensino infantil e fundamental, deixando a descoberta suas obrigações de fazer, gera uma presunção de irregularidade da despesa, meu amigo Patrick, na forma do artigo 70 da Constituição, à luz da noção de que legitimidade ali inscrita na Constituição é a consonância com o planejamento. A noção de legitimidade ali inscrita no caput do artigo 70 é a consonância com essa ordenação legítima de prioridades. Não dá para deixar gastar de qualquer jeito. Não dá para deixar frustrar o planejamento setorial das políticas públicas. Então, já estão me dizendo do tempo, eu não quero ser contingenciada no tempo, eu vou ser bastante disciplinada, mas ali tem uma síntese do que eu estou provocando. Há muito pessoal ocioso pendurado na folha da educação, viu, Pedro? Os prefeitos embutem na folha da educação um inchaço que precisa ser refinado. Por isso, a noção do Decreto-Lei 200 é tão importante sobre controle de produtividade mínima e da real demanda do serviço. Concordo, caro Marcílio, que a gente precisa refinar os instrumentos de avaliação da produtividade dos servidores. Não só à luz do artigo 41 da Constituição, que fala de avaliação de desempenho, mas à luz dos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 200. Produtividade mínima, real demanda do serviço. A gente precisa resgatar. Próximo, por favor. O que fazer com o diagnóstico da Campanha Nacional do Direito à Educação, uma instituição super séria que tem acompanhado o Plano Nacional de Educação e que lançou, por ocasião do 8º aniversário do PNE, o diagnóstico de que 86% das metas e estratégias do PNE está inadimplido. 86%. Não somos ignorantes à toa. O ministro Roberto Barroso sempre suscita, inclusive na decisão do Fundef, né, da complementação do Fundef, falava, é inegável que estamos diante de uma questão grave do ponto de vista econômico, mas, por tememos o horror econômico, não podemos dar causa ao horror jurídico. E, para mim, nenhuma dívida pública é maior, Marcílio, do que a dívida que temos com esse baixo nível de alfabetização da população brasileira. A maior dívida que temos é o fato de que a gente só assegurou, de fato, a oferta da educação pública de 4 a 17 anos, pré-escola e ensino médio, há 5 anos atrás. Não sei se vocês sabem, até 31 de dezembro de 2016 não era obrigatória a oferta da pré-escola e a oferta do ensino médio. Só era obrigatória, de fato, a oferta do ensino fundamental. E o ensino fundamental, naquela ocasião, ainda não era de 9 anos, era de 8. Era de 7 a 14 anos. Tornou-se obrigatória plenamente a oferta da pré-escola até o ensino médio, por força do artigo 6º da emenda 59, em 31 de dezembro de 2016. Então, só tem 5 anos que a gente passou a educar um pouco mais o nosso povo. A maior parte da população adulta no Brasil, dados da PNAD de 2019, que abriu um questionário específico de educação, é de pessoas que não concluíram o ensino médio. Somos um país majoritariamente semi-alfabetizado. Ora, os pais das atuais crianças que estão na escola não concluíram o ensino médio. Jogar na escola, apenas na escola, o peso desse déficit de formação, de escolaridade que os pais carregam, sem oferecer EJA, sem expandir a oferta do horário integral, é injusto com a escola.
Não é culpa da escola a nossa baixa qualidade educacional, é intergeracional. Você não aprimora uma política pública dessa complexidade em tão pouco tempo. Por isso que eu tenho ojeriza de ouvir que se gasta muito em educação, e se gasta mal. Mal quem, cara pálida? A gente só universalizou a pré-escola e o ensino médio há 5 anos atrás. Os professores ainda têm um piso remuneratório majoritariamente descumprido e baixo. Quem quer, estando aqui nessa sala, tendo uma boa formação econômica, que o seu filho saia do ensino superior e dê aula na escola pública, na rede da educação básica? Os melhores egressos do ensino superior não querem ser professores da rede básica, da educação básica. Isso é uma distorção que explica por que na Finlândia você tem uma educação boa e aqui não. Se os mais inteligentes não querem voltar para ser professores, eles não vão estimular as próximas gerações. Próximo slide, por favor. Aí é rapidinho, só para vocês verem os grandes desafios que eu falava. Direito à creche, o Supremo reiterou sua interpretação. A meta 1, que é a expansão das vagas em creche, infelizmente mostrando que a gente está muito longe de cumprir até 2024 o cenário. Naila, se quiserem, podem disponibilizar a apresentação no portal aqui do TCE. Se quiser a gente fazer esse banco de apresentações, seria bom para, eventualmente, quem quiser aprofundar. Próximo. Do ponto de vista de qualidade da educação, é claro, a gente precisa valorizar os professores, os profissionais da educação, mas é nuclear, quem trabalha com essa política pública sabe, a expansão da oferta em horário integral. O contraturno é muito importante. A oferta do horário integral e das creches, se eu pudesse dizer onde focar nossa energia, sistema de tribunais de contas, onde nós precisamos priorizar nossa energia de controle para o gasto em educação chegar na ponta, sobretudo no educando. Creche e oferta de horário integral. Ora, quando nos disserem que não tem dinheiro, a gente vai ter que ter coragem de apontar. Espera aí, volta aqui. Como que está a realização de shows? Como está a renúncia fiscal por prazo indeterminado? Como está a contratação de temporários e comissionados? Como está com outros gastos que não a sua atribuição primordial, artigo 11, inciso 5 da LDB? Vamos abrir os números e fazer a devolutiva da inversão de prioridades. Próximo, por favor. O piso do magistério também precisa ser levado à tona, não como uma escolha facultativa, mas como uma obrigação constitucional. Artigo 206, inciso 8º da Constituição. Além do que, também tem previsão em lei já validada pelo Supremo Tribunal Federal. No Plano Nacional de Educação, meta 18. Não dá para escolher não pagar o piso do magistério. É obrigação legal de fazer. Se está sobrando para fazer show, para fazer renúncia fiscal, lá na Bahia, conselheiro Rinaldo, adorei a decisão que o STJ validou a primeira instância em relação à festa da banana, no município de Teolândia. Porque pontua exatamente esse conflito distributivo, que, do ponto de vista econômico, corresponde à ideia de custo de oportunidade. Quando você escolhe fazer aqui, está faltando para cá. A gente precisa debater a noção de custo de oportunidade, de conflito distributivo. A despesa discricionária contrastada com o descumprimento da obrigação de fazer é presumidamente irregular, por ofensa ao princípio da legitimidade no sentido do artigo 70 da Constituição. Aqui entendida a legitimidade como a consonância com o planejamento, construído de forma politicamente pactuada e racionalmente, e tecnicamente racional. Próximo, por favor. Aí vejam vocês, a Confederação Nacional dos Municípios esvaziando o piso do magistério. A gente precisa, inclusive, resgatar essa noção de que sem bons professores não há bons alunos. Repito, quem aqui quer que seu filho saia do ensino superior e trabalhe na rede pública de ensino, na rede básica, no ensino, na educação básica? A gente tem que olhar o caso da Finlândia, olhar o caso da Coreia do Sul com essa coerência. Se eu não quero para o meu filho que ele seja professor, retornando para o sistema, é porque não é uma carreira adequada. E não haverá futuro, já que o Onofre me deu esse título bonito, Educação no Horizonte Futuro, e o nosso congresso se chama Direito Financeiro e Cidadania, então eu estou aqui preocupada na dimensão da cidadania, da consequência de um direito financeiro que cumpre a Constituição e a materializa, se a gente não valorizar os professores. Aqui é um debate acadêmico. Eu tenho a honra de ter sido aluna do Onofre há 25 anos atrás. Subi no ombro desse gigante para poder estar aqui questionando por que a educação não é prioridade. Abrindo os números e mostrando os esvaziamentos
alocativos. Próximo, por favor. E aí, meu jargão. Ó, Pedro, você falou dele? Marcílio, você falou dele? Eu preciso simplificar a linguagem para chegar no grande público. A gente tem que disputar o senso comum. Boaventura de Souza Santos fala isso, né? A ciência aspira a se tornar senso comum. Caro conselheiro Sebastião Alvécio, emérito conselheiro Sebastião Alvécio, a gente precisa transformar o nosso debate complexo em senso comum. E a tradução de toda essa teorização que eu trago aqui talvez seja exatamente isso. E agora, honrada, digo, que coisa bonita o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encampando uma representação do Tiago, nosso procurador-geral, que aqui esteve ontem, brilhante procurador-geral, colega, inclusive, que veio do Piauí e que traz para São Paulo essa preocupação também com a educação, porque o Piauí é um dos estados que mais se destaca na qualidade da educação pública, junto com o Ceará, junto com Pernambuco. E São Paulo desvia recursos do Fundeb para cobrir passivo previdenciário. Eu tenho vergonha, o estado mais rico da federação, essa é a minha maior briga, inclusive, quem conhece sabe. Eu defendo a política pública de educação na prática em São Paulo, tentando apartar o desvio de 3 bilhões do Fundeb, 3 bilhões de reais ano, do Fundeb para cobrir passivo previdenciário, Onofre. Mas olha que coisa bonita. Os tempos mudam. Que bom, Guimarães Rosa nos ensina isso. TCE, com as suas resistências, modulações de efeito, ainda permite o rombo do dinheiro da educação mais um ano. Só que, de toda sorte, avançou aqui, já dizendo, gastos com shows, contratações artísticas, são presumidamente irregulares quando contrastados com o risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais. Conclamo os demais tribunais de contas a encamparem esse modelo. Exatamente porque há lastro jurídico para esse esforço. Despesa discricionária não pode passar à frente de obrigação de fazer. Há uma ordenação legítima de prioridades. Próximo, por favor. E aqui, já que eu vim falar de futuro, Onofre me dá esse desafio imenso, né? Eu venho na arrogância achar que eu tenho algum horizonte futuro. Eu só quero educação para todo mundo de boa qualidade. Por falar em futuro, que futuro a gente quer? Um país que volta às capitanias hereditárias, à depredação ambiental, à exploração dos negros, à exterminação dos povos indígenas, ou que aproveita sua proteção ambiental como uma estratégia, tipo uma economia verde, a biotecnologia como uma ponte para o futuro. Acabei usando o termo que foi usado, né, num plano de estudos da época do Michel Temer. Mas, de toda sorte, o que eu quero projetar aqui é que, se há um horizonte que nos projeta adiante, que nos torna melhores, é o Plano Nacional de Educação. Então, não precisa formular algo novo, basta cumprir o que já existe. Revolucionário no Brasil, SCAF, é cumprir as leis. Infelizmente, o Lênin Streck tem razão quando suscita cada vez mais isso, de forma tão keuseniana, inclusive. Cumprir a Constituição, cumprir as leis. Onde queríamos chegar e por que não estamos alcançando, já que 86% das metas estão descumpridas. Próximo, por favor. Eu mantenho a esperança acesa e disputar na Constituição o lugar dos direitos fundamentais, a começar pela revisão do teto, a começar pela identificação de que um ajuste justo compreende todas as opções de receita e também explicita as despesas financeiras. Ou a gente faz um ajuste que põe em pauta todas as opções de arrecadação, todas as despesas primárias, inclusive as despesas dos poderes. Eu cheguei a escrever, Marcílio, algumas vezes que a gente vive um orçamento de castas, vários níveis de castas, e também as despesas financeiras. Até porque, vejam, a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida pública. Quem vai pagar a conta para a gente ser um país mais civilizado? A Finlândia só é o que é pela educação. Pedagogia e esperança do saudoso Paulo Freire. A gente precisa aspirar a ser um país mais civilizado. A porta para tanto é a Constituição de 88. Que ela continue a ser a nossa luz de lamparina, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães. Nada desgraçados para conter tanta miséria e tanta desigualdade. Eu quero que mais gente formada em escola pública chegue, como eu, aonde quiser estar. Porque os professores os estimularam a irem mais longe do que as suas famílias acreditavam possível. Obrigada mais uma vez.